Então, a gente tem falado aqui no canal sobre essas diversas epistemologias budistas. A gente usa mais de uma epistemologia de acordo com, a princípio, duas, mas daí tem umas subdivisões que a gente está fazendo mais, delineando mais propriamente isso. O que é epistemologia? Formas de conhecer. Conhecer o que, no caso, né? Então, a gente tem os fenômenos, ou as aparências normais, né? Por exemplo, a água, que é o exemplo que a gente geralmente está usando aqui, que para alguns seres aparece de um jeito, para outros seres aparece de outro jeito. É um peixe, a gente pode entender sem recurso a fantasma, pensando assim: ah, um peixe tem uma visão totalmente diferente da água do que um ser humano, né? A partir daí a gente entende que tem um modo de conhecimento do peixe, um modo de conhecimento do ser humano. Depois a gente tem também um modo de conhecimento das coisas como elas realmente são, ou seja, o definitivo, como o budismo fala desses dois níveis, relativo, né, as aparências comuns, e o definitivo, né? E essa distinção é didática, mas ela se aplica principalmente no modo de estudo, né. Então a gente está falando sobre isso, vamos adentrar esses tópicos novamente dentro deste vídeo. Então, para quem pediu o cartão nos últimos, sei lá, 2 meses, eu estou demorando um pouco para enviar, eu preciso sentar, juntar esses nomes, fazer as etiquetas, né, ir no correio, e eu tô com uma gama de prioridades, assim, né. Então, ainda não consegui fazer isso, mas prometo que em breve, quem quiser pedir, ainda está em tempo de ir com essa leva. Se pedir agora é melhor. É só enviar o seu endereço de correspondência para conexõesauspiciosas@gmail.com. E se você acha adequado, faça uma contribuição, porque isso não sai de graça para mim. E é interessante ter esse movimento aqui, né? Então a pessoa está aqui assistindo e tal. Se ela puder fazer uma contribuição, é melhor. Se ela não puder, então pelo menos que ela divulgue meu conteúdo se ela puder, em outras redes sociais, se inscreva no canal. Daí eu também aviso que eu tô com ano passado eu criei um canal, Tendril em inglês, chama Big Tendril. Eu acho que tem 4 ou 5 vídeos só lá. Eu pretendo fazer mais pelo menos um ou 2 ou mais do que isso esse ano. Então, quem quiser se inscreva lá no Big Tendril. Essas informações estão, na descrição aí do seu vídeo ou do podcast. Para fazer essa inscrição, mas é só procurar Big Tendril também no YouTube. E eu tô com esse canal novo também que eu criei semana passada, que é o Diletante Extraordinário, que eu já faz um tempo que eu tô pensando assim: "Ah, eu preciso às vezes comentar alguma coisa, assim, que não é, estritamente ligado ao Dharma, e ter uma forma de expressão também, e também conectar, né, fazer essa coisa de conexão auspiciosa com pessoas que a princípio não estão interessadas no Dharma". Esse canal aqui até, eh eu acho que eu prefiro me conectar com pessoas não interessadas em espiritualidade em geral, do que com pessoas interessadas em espiritualidade e não no Dharma, né. É uma coisa parecida com como na filosofia, assim, o que é muito parecido, às vezes, com o que tá falando no Dharma, é mais enganoso e mais renitente, mais difícil, um hábito mais difícil de eliminar, né. Então, às vezes, as pessoas que claro, né, óbvio, ela já tá numa tradição religiosa, né, você não vai ficar convertendo ela e tal, pra que em certo sentido, ok, é legal conversar com as pessoas sobre as suas outras experiências. Por outro lado, eu tô muito focado nisso, né, então não é meu interesse, como eu já falei num vídeo recente. Mas, por exemplo, se a pessoa tá falando, sei lá, de outra coisa, algumas vezes eu tenho mais facilidade com porque daí pelo menos não toca diretamente no Dharma, não toca numa semelhança ou diferença com relação a outra coisa, né. A gente tá falando de outro assunto, então e daí a aspiração sempre é de que aquilo converja para o Dharma, né. Então os Hare Krishnas são um movimento neo eu não sei se vocês já repararam, sempre tem um restaurante Hare Krishna bom na maioria das grandes cidades. E, né, eles têm essa conversão, porque sabe que os seres são tudo ignorantes, né, então estão no modo da ignorância, literalmente é o que diz o Bhagavad Gita, e a conversão deles é pela comida deliciosa, né, você vai lá, você pensa: "Meu Deus, tem alguma coisa nesse negócio que os caras fazem uma comida muito boa, vegetariana e tal, não sei o quê". Então, um pouco nesse sentido eu criei lá o por favor mesmo, né, se você quiser me ajudar, se inscreva lá mesmo que você não vai assistir, no momento tem 2 vídeos lá que eu duvido que as pessoas tenham
que não têm um grande apreço por mim, a pessoa se elas aguentam ver aquele vídeo, né, porque eu trabalhando no computador, mostrando certas coisas e tal que eu tô fazendo, aqui com relação aos bastidores aqui do canal e também lá do meu site, né. Então, se inscreva, por favor, no Tendril, no Big Tendril e no Diletante Extraordinário, né, seria eu, né. Então, tô me gabando de ser amador, né. É um amador profissional, basicamente, é o que eu sou. Daí também tem esses grupo do Whats que tá funcionando muito bem, ao meu ver, assim. Não é um grupo de conversa, é um grupo de anúncio, né, então eu anuncio as coisas que eu tô fazendo, e eu consegui fazer de um jeito você não se assuste quando você for se inscrever, se não aparecer ninguém lá, tem gente lá. É que eu achei um jeito no Whats de não revelar o número das pessoas, né. Então, não sei até se a pessoa talvez se ela curte alguma coisa que eu posto, talvez apareça o nome, né, talvez a pessoa consiga ver o telefone da outra pessoa, não sei. Mas nos grupos normais de budismo que eu tô vários, sempre dá pra ver as outras pessoas, né. E eu acho isso uma invasão de privacidade, assim, né. Sei lá, aparece um louco lá, o cara você pode fazer qualquer coisa, mandar um e-mail em massa, mandar uma mensagem em massa pra vários telefones e tal. Então, aí você vai entrar lá, só vai ver eu, mas tem outras pessoas, eu reparo que algumas pessoas entram e saem. Então talvez elas pensem: "Ah, esse canal aqui não tá funcionando, porque não tem ninguém aqui, né". Porque a pessoa não chegou nem a não desgostar do meu conteúdo, ela só entrou e saiu. Então eu acho que é um pouco essa perspectiva, assim, a pessoa não sabe que tem pessoas ocultas ali, né, no caso tem 170 pessoas agora, né. Daí eu tenho esse, né, o Whats, que é tsal.org, tsal.org/WAPP, né, WhatsApp, WAPP. Você pode olhar no show notes do podcast ou aqui na descrição do YouTube. E daí também tem, eu acho que eu vou ser bem mais tagarela, né, vou postar coisas diversificadas, assim. Eu vou evitar conteúdo em inglês a princípio, eu consumo muita coisa em inglês, né, mas daí posteriormente talvez eu faça um canal de comunicação só para conteúdos diversificados em inglês, né. E daí não sobre Dharma e tal, e também não vai ter essa coisa de conversa, discussão, só, coisas para as quais eu quero chamar a atenção, né. E claro, os conteúdos, né, porque o algoritmo aqui do YouTube é complicado, etcétera. Eu tô terminando um texto que eu tô fazendo sobre direitos humanos, para acompanhar aquele vídeo de direitos humanos, tá bem difícil de fazer esse texto, e eu esperaria ter completado essa semana, não completei ainda, então eu tô correndo atrás desse texto para lançar o boletim, né. Então eu quero fazer esse texto, traduzir a história de um Mahasiddha, tem mais 2 pequenos itens rapidinhos, e daí eu posso mandar a newsletter que eu tô prometendo há não sei quanto tempo essa newsletter, né, mas enfim, essas são as comunicações aqui do canal Tendrio. Lembro também, tem evento aí com o Dzongsa Sartyense Rinpoche em novembro, tô vendo as pessoas se movimentando, aqui no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro as pessoas estão perguntando o que que vai ser, eu não tenho a menor ideia, não eu não eu não sou uma pessoa que tá, na coxi na coxi coxi como fala? Por dentro lá nos bastidores, né, trabalhando para esses eventos, então eu não tenho informações privilegiadas, eu não se eu tivesse também não poderia revelar, porque daí privilegia uns e não os outros, né. Parece que as inscrições me disseram ontem, não olhei no site, não confirmo isso, mas ontem um amigo, né, eu fui no Tsog, no Yesheling ali, e ele falou: "Ah, eles disseram que as inscrições vão abrir dia 19 agora, as inscrições para o Dzong Certinho". Vai cair o site, eu acho, né. Anunciar, assim, tem que vai todo mundo na mesma hora lá se inscrever. No outro evento, eu acho que talvez eu tenha sido o primeiro inscrito, no último evento em dezembro de 2018, né. E eu chegou uma hora que eu precisava estar perto, eu ficava recarregando a página, assim. Vocês podem se perguntar: "Mas qual é a", às vezes esgota as vagas, né, mas não imediatamente, demora umas semanas para se esgotar as vagas, se é que vai esgotar, né. E é bastante gente que vai nesses eventos. Acho que no último tinha 600 pessoas. Eu acredito que talvez seja maior esse evento desse ano, não tenho certeza, porque a situação econômica mudou, né, e tá difícil de viajar aqui para o Rio Grande do Sul. Mas sempre vem muitos estrangeiros, sempre vem muita gente de vários estados. Hã, é é uma oportunidade, assim, eu tenho que frisar que é curioso isso, né, o Rinpoche mesmo ele pede, né: "Não faça propaganda do seu guru", ele não fala nem ele, né, nem se coloca nesse patamar, assim. Mas,
eu me sinto bastante seguro de recomendar o Dzongchen Rinpoche Rinpoche, e com isso eu não tô implicando nenhum grau de proximidade. Talvez, eu sempre comento isso, não tenho certeza, talvez o Rinpoche saiba quem eu sou. Talvez ele saiba meu nome, talvez alguém tenha falado Pinheiro, não sei o que, não sei o que. Talvez tenha acontecido isso. Mas ele não me conhece, né? Nunca conversamos, né? Eu vou nos eventos dele desde 2001, primeira vez que ele veio ao Brasil. Quase fui ao México ver ele em novembro do ano passado. Foi um evento relâmpago que apareceu. Mas porque eu sou uma pessoa pobre e porque eu não declaro renda e fazer visto, não tenho visto americano, não tenho nenhum tipo de visto, nunca saí do país, né? Então a questão do visto me impediu, assim, né? Não fiz o movimento. Mas eu ia me. Nossa, esse ano tá sendo bem difícil financeiramente. Se eu tivesse ido pro México, botado no cartão de crédito, pra ver depois como eu fazia, eu ia ter, sei lá o que eu ia ter que estar fazendo. Eu ia ter que pegar um trabalho, ia ter que trabalhar no supermercado, não sei. Ia ter que comer arroz só. Ia estar, porque já tá difícil a situação. Se eu tivesse ido pro México, né? Aí eu quase tava regozijando, assim, que bom que eu não fui pro México. Eu pensei, não, Dharma não pode pensar assim, né? Como assim tu vai dizer que é muito bom que tu não foi ver os ensinamentos do Rinpoche no México, né? Não foi bom. Talvez fosse melhor passar dificuldade esse ano, né? Por sorte, não vou dizer por sorte, mas teve essa circunstância do visto, né? Então o visto nem. Vi que outras pessoas estavam tendo dificuldade, né? Então eu tinha que viajar para São Paulo ou Rio, não me lembro bem, para ver com a Embaixada do México. E daí, no fim, não aconteceu, infelizmente, né? Já estavam falando do mesmo evento acontecer em outros lugares, né? Rolou um burburinho sobre isso, assim. Daí eu já tava assim, mas aí se for na Finlândia, em Portugal, sempre vai ser num lugar ermo esse evento aí. Aí eu vou tentar ir, né? Mas não tem muita chance, né? Só tá lutando pra pagar o condomínio, tá. Chega no fim do mês, tá indo menos ao supermercado, tá economizando em coisas triviais. Não tá. Ontem eu não quis pegar um Uber pra ir no Tsog, né? Caminhei 12 quilômetros. 6 pra ir, 6 pra voltar. O que, na verdade, é muito bom pra mim, né? Mas pra economizar, sei lá, R$ 15, né? Na ida, R$ 15 na volta. Mas enfim, não vou chorar. Eu comecei a chorar outro dia sobre essas questões financeiras. Aí um amigo meu da Sanga, muito. Não, eu sei que ele tá com dificuldade financeira também. Eu te empresto, Pinheiro, não sei o quê. Não vai resolver meu problema. Só vai me criar mais problema mental essa situação. Enfim, não era pra ficar chorando aqui. Mas aí. Então era isso. Quem puder ir, vai ser muito bom pra vocês. Vocês não precisam duvidar, assim, se. Bom, talvez, né? Pensa se você realmente quer tomar esse tipo de compromisso com o Rinpoche, né? Porque tem iniciações e tal, né? Então, é uma coisa a se pensar. Então, eu prometi para hoje ver alguns pontos com relação ao vídeo passado. Ah, esse aqui, desculpa aí, pessoal, vocês já estão assistindo aí, né? Esse aqui é o 60º, me perdi aqui. 67º vídeo do Farol da Certeza. Desculpa aí, pessoal. Então, eu prometi que eu ia fazer essa recapitulação do finalzinho do capítulo que nós estávamos trabalhando, né, o 6º capítulo, que é sobre essa questão das várias epistemologias, ou pramana, é o nome em sânscrito, para estabelecer conhecimento válido com relação a vários escopos, né? Então, vários escopos dentro dos reinos, por exemplo, ou dentro das diferentes percepções dos seres, ou dentro das vários métodos e formas de apresentar os ensinamentos, né, como expedientes e definitivos, e dentro do escopo do conhecimento último, conhecimento da natureza real dos fenômenos. E daí nós temos umas tabelinhas para ver com relação a isso também. Então, o John Petit preparou umas tabelas. Na verdade, o Donald Ducksworth, que é outro tradutor de Mipan, ele também faz umas tabelas excelentes. O Mipan Rinpoche, ele rende tabelas bem legais, assim, né? Tem esse comentarista, como a gente já sabe, quem está acompanhando aí, o Trosho Jandor, que tem esse comentário sobre o texto que a gente está trabalhando, que é o Farol da Certeza.
que o texto do Mitra Jandor se chama Luz Imaculada, né, que é um comentário linha a linha do texto do Mipam Rinpoche. E eu recomendo bastante que vocês olhem o texto do Troshu Jandor, porque é muito bonito, né? E é mais fácil de acompanhar. Claro, o comentário sempre é mais fácil do que o texto raiz. O texto raiz está tudo conciso lá, né? Então, eu separei algumas citações, principalmente citações que o Troshu Jandor usa. Então, começamos com um comentário para o verso 6.2.4.2.1.1. No contexto do caminho sem esforço e autoproduzido, de cultivar essa forma de realizar o caráter básico da realidade como ela subjaz. Então, essa é a palavra que eu já falei no vídeo anterior, né? Way of abiding, o jeito das coisas permanecerem ou estarem, né? O jeito das coisas. Por que a gente é cuidadoso com o que vai falar, assim, com relação ao jeito das coisas permanecerem? Porque se a gente usar um vocabulário muito eternalista, né? Como se as coisas realmente, né, existissem, a gente não pode negar nem afirmar as coisas. A gente vai entrar nessas questões de afirmação e negação nesse vídeo, né? Mas, então, eu usei a expressão subjaz aqui, mas Neluk é uma conhecidamente difícil, né? O Richard Barron, que é o tradutor principal tradutor do Shag do Gompa, ele usa o way of abiding, o jeito de habitar, o jeito de permanecer das coisas, né? Mas permanência é um problema, assim, para quem tá evitando, né? Abiding, a tradução permanente para abiding, ela é bem mais eternalista do que o uso da palavra em inglês abiding, né? Então por isso que tem que tomar esse cuidado aqui. Mas enfim, é um caminho que é autoproduzido, ou seja, um caminho que existe por si só. Não é um caminho que é produzido por causa de condições, né? Já começa assim meio, né? Qual é esse? Ele tá falando, né, da perspectiva última da tradição Nyingma. É preciso primeiro cortar as dúvidas com relação aos caminhos de escritura e raciocínio. Então, tu usa escrituras e raciocínio, sana as dúvidas com relação a isso, daí pacifica caminhos de escritura e raciocínio. Então, aqui ele vai dizer assim, nesse tipo de entendimento, nesse tipo de enfoque do caminho, o raciocínio significa confiar na visão pura. Ou seja, pensar significa ver que a natureza das coisas como elas aparecem, a natureza das coisas como elas realmente são, concordam. Então isso é a visão pura. Então, normalmente como as coisas aparecem está cheio da nossa visão de aflições mentais, a gente vê as coisas distorcidamente. Então a gente vê não água como pus, como um fantasma, mas a gente vê água como água, que é uma forma limitada de ver água, né? No exemplo do vídeo anterior, depois você vai vendo água como nos reinos superiores. Os reinos superiores é bom sempre falar porque, né, as pessoas não conhecem o budismo, né? Os reinos superiores são cheios de ignorância no budismo. Quando a gente fala reinos superiores, não é. Por causa do espiritismo, as pessoas adoram um plano mais puro, uma coisa assim, né? Então, os reinos superiores, eles não são solução para ninguém, mas tem uma visão um pouco mais. Menos cheia de clashes, né? Com relação a isso. E daí tem a visão dos yogis, a visão pura, que não tá em nenhum reino, né? Não tá no Sansara, ou tá num limiar entre Sansara e Nirvana, e a visão dos Budas, né? Então, o que a gente tava falando da, né, a pessoa vê terras puras na água, etc., que a gente tava vendo naquele vídeo anterior, né? Porque a gente vê cada vez mais de acordo com como as coisas realmente são, a aparência né, e a realidade das coisas concordam a partir da realidade das coisas, não a partir, claro, das aparências deludidas, né? Então a pessoa vai vendo, vendo as coisas como elas realmente são. Então, é por isso que se diz que é uma concordância. Então, quando é uma coalescência do grande e único sabor se manifesta, único sabor é uma expressão também comum no Vajrayana, né? Então, as experiências elas têm um único sabor, o sabor da totalidade, o sabor dessa concordância entre a pureza inerente e as aparências como elas surgem, né? Então, o que significa confiar no raciocínio? É entender que, né, tem essa pureza primordial e, por causa disso, cada vez mais vendo as aparências como visão pura, que é o treinamento
natural do Vajrayana de usar a deidade como método para fazer isso, e assim por diante. Usar Guru Yoga, relacionamento com o Guru, né, para fazer isso. Então, não é necessário abandonar as aparências comuns. Claro, porque as aparências comuns, elas se expressam como a natureza das coisas como elas realmente são. Não tem uma discordância, porque a pessoa já não está mais operando de acordo com uma base fundamental errônea, que é achar que tem um problema inerente nas coisas, né? Vamos dizer assim. Então, quando a pessoa vê que não tem um problema inerente das coisas, cada vez mais a pessoa vai vendo as aparências como concordantes com a natureza real das coisas. E daí, isso aqui é um ponto importante. Não é necessário abandonar as aparências comuns. As aparências comuns se manifestam de forma pura. E não é necessário se apegar a antídotos. Então, tudo que tem no caminho budista é antídoto. Então, é doloroso, assim, para quem é budista pensar assim, não vou precisar para aplicar antídoto. A pessoa tem apego ao caminho, né? Mas se a pessoa tem essa visão, a partir dessa visão, a pessoa não precisa se preocupar com os antídotos, né? Os antídotos, não vou dizer que os antídotos se manifestam naturalmente, porque não é um caso de usar antídotos, né? Então, isso aqui, para os veículos, para os linhagens, para os entendimentos mais causais, isso aqui é uma. Nossa, assustador para eles, isso aqui, né? Porque depois a gente vai falar, né, dessa, por que é assustador. Então, não restam dúvidas sobre o modo de deixar tudo repousar em sua própria natureza de autoliberação. Então, a pessoa desenvolve, através do raciocínio, ela. O que chama de raciocínio aqui não é assim construir um argumento e refutar alguma coisa. O que a gente chama de raciocínio é a pessoa reconhecer a pureza primordial, reconhecer a natureza inerentemente sem problemas da natureza real das coisas, e a partir disso ela vai cada vez repousar deixar as coisas repousarem no seu estado de autoliberação. Então essa é a linguagem que usam aqui. Então isso significa isso que é estudar. Isso que é pensar, refletir. Refletir é repousar imediatamente na natureza da pureza primordial. Claro, a pessoa ouve isso, né, ainda mais no canal de YouTube, o que que ela não, se a pessoa quer esse tipo de ensinamento, quer esse tipo de prática, não adianta ouvir um idiota falando no YouTube e achar que tá entendendo, entendeu? Tem que pegar, encontrar um professor qualificado, seguir esse professor qualificado, ouvir os ensinamentos repetidas vezes, treinar em grupo, treinar presencialmente, assim por diante, né? Normalmente também há várias práticas preparatórias para a pessoa chegar a praticar dessa forma, né? Então, Hã, pode ser que haja aí entre algum ouvinte uma pessoa que: "Ah, nossa, peguei", né. Mas não precisa vir pra mim me dizer que pegou também. Se você é Buda, você tá junto com os outros Buda, eu rezo pra você também. Não precisa vir me dizer, assim, não precisa vir atrás de mim. Nossa, fiquei tão chateado, né, uma vez teve esse rapaz que era meu fã aqui no canal e tal, ele tinha mais ou menos interesse no Dharma, assim, mas ele era mais fã da minha pessoa, assim. Aí, depois de um tempo, várias tinha sempre era uma tensão falar com ele, né, assim, uns problemas dele e tal. Aí, ele me falou que andava lendo livros sobre esse assunto aqui, né. E eu assim: "Não, cara, não lê isso, não tá na hora, tipo, tu não nem nunca fez retiro, tu nunca conheceu um lama pessoalmente, sabe, tipo, não tem como colar, isso aí só vai ver se a pessoa lê, né, tem eu vou linkar aqui também, tem um vídeo meu sobre spoilers do Dharma, né. Então isso aqui é um pouco spoiler do Dharma. Vocês podem ter certeza que o que eu tô falando aqui ainda tá dentro do limite da segurança, né. Eu sou muito cuidadoso com isso, assim, então por quê? Porque se a pessoa entende errado isso, eu estava até comentando ontem, um rapaz falou assim: "Ah, Pinheiro, você pulou um mudra no vídeo anterior, né", que no vídeo anterior, que não era do Farol da Certeza, eu mostrei alguns mudras, assim, e eu fiz bem rapidinho, e eu pulei o mudra do alimento, né. Na hora depois que eu fui editar, eu vi: "Ah, por que eu não fiz direito esse negócio, né?" Mas é melhor, porque daí as pessoas não ficam tentando aprender pelo vídeo, né, porque eu não sou instrutor de mudra, e mudra é um negócio que se tu aprende errado pra aprender certo depois é muito difícil. Então, pega uma pessoa, Mauriana, nossa sanga, né, aqui no Rio Grande do Sul, excelente, né, então,
praticante de qualidades, assim. O Rinpoche pediu pra elogiar os outros, pra não precisar fazer broadcasting, né? Mas no caso do Maurian, a gente pode fazer um broadcasting aqui, dizer para um público maior aqui que o Maurian é um lama, né? E ele tem essa autorização para ensinar mudra, e é com ele que faz um workshop 2 dias, a pessoa aprende a fazer os mudras da prática de Tara Vermelha que a gente faz. E que são, sei lá, uns 40 mudras, 30, 40 mudras, uma coisa assim, né? E claro, tem tem né, o mudra de início, assim, que chama Pekor, que eu nem fiz. Então, começa com o Pekor, depois tu faz os mudras e tal. Então, isso é um ensinamento, assim, comparado, né? Tem sua profundidade, tem sua beleza e tal, mas comparado com o que a gente tá falando aqui, essa coisa de mudra é trivial, né? Não é uma coisa assim, não é né? É uma coisa que ajuda muito, gera uma interdependência fantástica, é maravilhoso, precisa fazer, tal, se a pessoa tem conexão com Vajrayana, mas, né, é um grau de ensinamento. Tem mudra lá no Tantra externo menos sofisticado, né? Já tem mudra. Então, ah, é engraçado, eu sinto uma dor de falar que mudra não é uma coisa muito sofisticada, mas é, né? Porque é, mas, mas é que o que a gente tá falando aqui é outra categoria, né? Daí, pois é, né? Se mudra, a pessoa precisa ter esse cuidado de aprender com um professor qualificado, de não aprender errado, porque depois é muito difícil. Com relação a esses ensinamentos aqui, muito pior, né? Então tem gente assim que às vezes, aqui no Brasil é muito comum, né? Então, a pessoa mal. Às vezes a pessoa tem um conhecimento intelectual. Tem um ou dois no Brasil que tem um conhecimento intelectual sobre essa questão aqui e tal, etc. Mas eles não são professores autorizados a ensinar isso. E mesmo assim eles ensinam. Aí é um dó, porque as pessoas que estão aprendendo com esses professores sem linhagem, com problema de linhagem, não sei o quê, e daí estão falando dessas coisas profundas aqui, elas criam certas marcas. O conteúdo pode estar. Às vezes eu vejo problema no conteúdo, mas o conteúdo pode estar 100% perfeito, assim. O que está falando está 100% correto. Mas não tem a bênção da linhagem, né? E sem a bênção da linhagem, isso aqui não vai fluir. Não tem jeito. Não vai, não adianta. Não é um conhecimento intelectual. Então, se a pessoa não tiver essa, essa conexão pessoal com um professor que ensine isso, e ela começa a ler os textos e ir atrás disso, como a gente vê bastante na internet, gera o que já era comum no Tibete, que é um monte de praticante nominal, né? Então a pessoa diz, eu sou praticante da grande perfeição, assim, né? E daí já todo lama já sabia, todo mundo careca de saber, assim, que não é comum encontrar um grande professor para ensinar isso. Então, toda esquina tu tá encontrando um aí que tá falando nesse negócio. Hã, não tem que tu não come num restaurante que tu sabe que apareceu barata, né, rato. Então tu toma esse cuidado, assim, tu tem uma placa da vigilância sanitária. Aqui no Brasil, não sei se tem essa cuidado, mas nos Estados Unidos, nota C no restaurante, assim, né, a vigilância sanitária esteve lá e não achou muito bom, assim, você não entra, você não come lá, né. Você precisa uma nota A, no mínimo, sim. Você precisa confiar no lugar que você vai comer, o prato tá limpo, né, etcétera. Então com relação a isso aqui também. E não adianta, assim, não adianta tentar produzir isso sem é engraçado, né, aqui a gente tá totalmente liberando aqui, dizendo que basta saber isso e vai funcionar, né. Mas, a minha função é dar esse tipo de advertência aqui, né, então, a minha função é essa. É maravilhoso esse ensinamento. Gostaria de ver aspiro ver cada um de vocês que está assistindo isso, aspiro que vocês, tomem as iniciações do se conectem com o professor, tomem as iniciações do Nondro, completem as acumulações do Nondro, façam retiros de ensinamento de Nondro, depois façam retiros de várias práticas Vajrayana. Aí, algumas pessoas são bem rápidas, em pouco tempo elas podem, terminar o Nondro, terminar as acumulações básicas do Nondro, daí elas podem fazer o retiro, né, um retiro com um professor que tem essas qualificações para ensinar esse tipo de coisa. Aí fica lá ouvindo por um tempo, daí faz outros retiros, né? Um mês, pelo menos, 45 dias, se puder. Então, para ouvir esses ensinamentos de forma adequada e sentir o sabor dessa prática, né? Não só. Porque daí, nossa, é muito fácil da pessoa
ler, achar bonito, e ela segue igual e, causando os mesmos problemas para si mesma e para os outros que ela já fazia. E daí que, na verdade, olha, eu vou te dizer, eu não ouvi um professor autêntico falando sobre isso sem advertir com relação a pessoa assumir os ensinamentos intelectualmente e sair agindo de qualquer jeito por aí, assim. No caso aqui do Brasil, até ensinando isso, assim, de qualquer jeito, né. E aqui vocês podem me incluir nisso, podem me incluir. Não é o lugar aqui não é o melhor lugar para vocês estarem ouvindo sobre isso, né. Muito claramente. Vamos concordar com isso, assim, né. Vai procurar um professor autêntico, verdadeiro e tal, pra ouvir direito isso. Já que você tá aqui, né, vamos seguir então. Tá, e daí você estava falando então esse era o modo de raciocínio. O que é o raciocínio? Raciocínio não é uma negativa, implicativa, não implicativa, que a gente vai falar logo na sequência. O raciocínio é reconhecer a pureza primordial e permanecer nesse reconhecimento. Isso é o pensar correto que vai produzir esse caminho extraordinário aqui. Como a gente estava falando no vídeo anterior, não é produzível, não é uma fórmula produzível por raciocínio. Não está se dizendo que não raciocine, não pense nas coisas, não estude o Dharma intelectualmente. Faça essas coisas, mas não é nem o resultado delas vai ser isso, mas se você não tiver isso desde o princípio, nada, nenhum esforço vai realmente redundar muito, assim. Então tem que ter desde o início essa perspectiva. Daí então, nós estamos falando dos 2 estilos, né, então escritura e estudo. Então, com relação à escritura, né, ou seja, a gente pensa: "Ah, a pessoa vai lá e vai estudar um monte de sutras e ler os textos do Buda e mesmo os tantras do Vajrayana e os tantras da Hatha Yoga", que fala Hatha Yoga, né, o Dzogchen. Eh, aqui escritura significa que quando se atinge uma confiança inviolável e extraordinária ao vivenciar o que nos tantras da Hatha Yoga é chamado de Dharmakaya puro das aparências manifestas e possíveis. Então esse é um dos nomes, né, de Guru Rinpoche, mas, aqui ele está dizendo que é um ensinamento da grande perfeição, que é reconhecer esse Dharmakaya puro das aparências manifestas e possíveis. Acho que ele não é puro da é o Dharmakaya puro das aparências puras, manifestas e possíveis. É, talvez seja melhor, eu vou dar uma olhada nesse texto, nessa tradução aqui. Então o nome da emanação de Guru Rinpoche é Nansi Yunus, né, aquele que tem o poder sobre todas as aparências e possibilidades. Quando a pessoa, tem esse reconhecimento, aí a mente se conecta com a intenção e com o sentido das escrituras, mesmo se a pessoa precisar ler as escrituras ou estudar os textos, né. Eu já ouvi uma pessoa falando assim: "Ah, a pessoa pode até corrigir a tradução, porque a pessoa entende pela realização dela, né, o texto". Do corpo, né, principalmente as escrituras do pináculo, que ele chama aqui de pináculo Vajra da luminosidade, que é a grande perfeição, e daí ele cita o Kunchen Gyalpo, né, o tantra rei criador de tudo. "Não importa como as coisas surjam, elas são uma só coisa na talidade. Aqui ninguém fabrica nada. Nessa soberania de equanimidade desembaraçada, sem permanência, o Dharmakaya primordial está espontaneamente presente." Ler escrituras do Dharma e estudar o Dharma, no fim, é repousar na realização do Buda. Se você repousar na realização do Buda, todo o estudo está feito, toda a relação com as escrituras está feita. E o inverso não vai ser necessariamente verdade. Você pode ler um monte de escritura, você pode estudar um monte o Dharma, se você não tem a intenção e a realização do Buda por trás, né, a bodhicitta e assim por diante, vira um monte de palavras com que você confunde os seres, assim, basicamente isso, né. Então a fonte, né, do Dharma não está impressa no texto, né, a gente sabe disso, né, a fonte do Dharma é a realização. Não é nada muito extraordinário que está sendo falado aqui, é algo que qualquer um aí entende, né. Mas às vezes a gente não leva tão a sério, às vezes a gente acredita, porque a gente tem uma mentalidade causal, né, a gente quer fazer um esforço, ou seja, estudar um negócio para chegar
né, uma explicação, e daí a gente pega a explicação, guarda no coração, põe na estante, acha bonito, e daí segue vivendo de qualquer jeito, destruindo o mundo, assim, né. É o que a gente faz. Então, cuidado, né. Então, outro comentário isso não tem nenhuma, eh, é o que eu achei bonito, assim, não tem nenhuma, não tá completo, né. Tem várias outras coisas que ele fala no comentário, tô pulando várias coisas aqui, mas eu peguei essas 2 partes e traduzi pra esse uso, assim, né. Então 6.2.4.2.2.1.3. Então esse veículo extremamente profundo é sustentado por esse ponto crucial de fundação de qual nós estamos falando, né. E o resultado, que é obtido por centenas de esforços em outros veículos, aqui é espontâneo, é mostrado espontaneamente, sem esforço. Esse veículo, como a órbita do Sol esse veículo, como a órbita do Sol, de fato tem o belo corpo de arco-íris, um ensinamento que é o único ao rei dos veículos. Então não só, né, ele está falando desses desses raios, de qualidades dos ensinamentos que vão sendo projetados, como ele está falando também muito literalmente e diretamente da realização última de certos praticantes consumados desse grau de ensinamento, que é quando eles morrem, eles não deixam corpo, eles viram um arco-íris, assim, desaparecem, assim, né. Então o Shagdu Rinpoche diz que ele viu uma pessoa que atingiu esse, não é tão comum hoje em dia, né, então a pessoa tem que se dedicar muito à prática, assim, aí tem uma prática com esforço também envolvida, mas, só fazendo essa prática que a pessoa nenhuma outra forma de budismo, nenhuma outra forma de às vezes tem umas fenômenos semelhantes, né, acho que até essa produção de relíquias e tal, tem várias coisas que são, hã, bonitas que ocorrem com professores realizados em outras tradições tibetanas e nas outras tradições budistas, assim, vários fenômenos que acontecem, mas esse fenômeno específico aqui, eh, ele tá falando das 2 coisas, né, ele tá falando tanto do jeito que os ensinamentos são expressos, quanto dessa realização específica desse caminho aqui, né. Daí ele volta a falar metaforicamente assim: "Então, como tem tantos raios de luz de qualidades maravilhosas fantásticas, as pessoas, né", como tá falando o Mipa Rinpoche no, né, como corujas de linhagens inferiores e faculdades abotadas, são como deficientes visuais, não reconhecem, né, as qualidades do veículo. E daí ele usa aqui uma citação, né, do Maitreya, que ele é aceito, claro, pelo nosso oponente, todo mundo no budismo tibetano aceita, o Maitreya, né. Suas aspirações são inferiores, suas faculdades muito opacas, estão completamente cercados de amigos indignos, e assim como poderiam, sem aspirações, realizar este dharma que é explicado dessa forma tão vasta e profunda. No caso, o dharma ali especificamente, claro, a gente tá falando esse dharma, o dharma da bodhicitta, o dharma da mente última e assim por diante, ele é o mesmo dharma, né, mas aqui a gente já tá falando especificamente do dharma do que o Maitreya ensinou, né. Normalmente é conhecido como, terceiro giro da roda do Dharma, né. Daí ele dá um exemplo com relação a isso aqui, que o nosso oponente também tem que aceitar, né. Então é como o Hinayanista que consumou a sabedoria inata e a cultivada. Ou seja, ele tem um reconhecimento de sabedoria dentro do Hinayana. Óbvio, o Buda ensinou um caminho válido, né, mas ele não é capaz de compreender o Mahayana. Então você tem que entender isso no contexto que o nosso oponente, ele sabe isso. Ele sabe que existe o Hinayana, que foi ensinado pelo Buda, que tem qualidades, que tem, realizações, que tem sabedoria, mas mesmo com todas essas coisas, você põe o ensinamento Mahayana que o nosso oponente aceita tanto quanto a gente, e o Hinayanista diz: "Não, isso daí não serve, isso daí não é legal, não não é profundo, não diz nada, é inventado". Não vê valor, assim, né. Aí, né, tradicionalmente, pode dizer que ninguém modernamente vai se dizer hinaianista, né. As pessoas têm que examinar a prática e ver se a motivação dela não tá no Hinayana, né. Mas, se a pessoa tem a motivação do Hinayana, ela não vai ver valor no Mahayana. Isso aí é o que o nosso oponente aceita. Então ele tá dizendo assim, é a mesma coisa aqui, quando a gente tá falando da grande perfeição, se você ficar pensando de certo jeito com relação a escrituras e raciocínio, você não vai ver o sol.
O sol vai estar na sua cara, mas você é cego, você é deficiente visual, você não vai ver. Então, não adianta pensar o quanto você vai querer pensar, não adianta, estudar, ler os textos, quanto você quiser estudar, se você não tem a conexão direta com a coisa, você não vai ver a coisa. Então, é muito inteligente, né, usar o exemplo do Hinayan nisso, porque a mesma coisa acontece, ele não tem aquele tipo de compaixão, aquele tipo de coragem e compaixão próprios do Mahayana. Então, você mostra o texto Mahayana para ele, é ficção científica. Não tem nada a ver com o ensinamento do Buda. O nosso oponente aceita o Mahayana de um jeito e aceita que o Hinayana veio assim. Então ele tem que entender que ele pode estar perdendo alguma coisa também. É esse, a lógica aqui do que está sendo dito. Aí tem essa citação de Nagarjuna. Todos os sutras que ensinam vacuidade são a fala do Buda, revertem as aflições mentais. Hum? Já aquela faculdade, a natureza de Buda não é afetada, não é atingida, não é prejudicada. Ela não é melhorada, ela não é piorada, ela já está lá, perfeita, né. Então, o Buda ele ensina um método, quando ele está falando de vacuidade, ensina métodos, várias coisas, assim, para remover obstáculos, para revelar e tal, etcétera, mas nada disso, melhora a natureza real da pessoa ou das coisas, e nada disso, atinge ou é capaz nenhum raciocínio, né, desse tipo pode mudar as coisas. Como ela mexe como, né, daí e aqui, né, como é o tema também bastante aqui desses vídeos, aqui tem essa união entre a tradição do segundo giro, que seria Nagarjuna, com a tradição do terceiro giro, devido a uma situação do senhor Maitreya. O limite definitivo é livre de qualquer tipo de fabricação. Aflições, karmas e amadurecimento, ou seja, o karma, a produção das ações e o amadurecimento das ações na forma de sofrimento, né. Então a gente tem a aflição, que é a base do karma, o karma, que é a ação negativa ou positiva que tu faz de acordo com haver ou não aflições, e daí o amadurecimento, ou seja, o resultado, né, o vipaka, como se chama, né, tem o karma e o vipaka. O karma é a ação negativa, daí, ou positiva, né, e daí o vipaka é o resultado positivo ou negativo dessa ação, a felicidade ou o sofrimento, né. Então todas essas coisas, aflições, karmas, amadurecimentos, são ditos sendo como nuvens, eles são nuvens que obscurecem esse sol, né. Tanto os karmas positivos quanto os karmas negativos, né. Então, aqui, a gente tem que ler essa citação em união com a citação de Nagarjuna. Então Nagarjuna tá falando que a natureza de Buda não é melhorada nem piorada, né, não é afetada, não é atingida, não é prejudicada, pela, eh pelo entendimento ou não entendimento dos sutras da vacuidade do Buda que servem para a pessoa eliminar, reverter aflições mentais. E aqui a gente está dizendo aqui também, a natureza, né, ela não é, elas são, os obscurecimentos são como nuvens na frente dessa natureza, que ela não cessa de brilhar, né. Esse é o exemplo tradicional nos textos. Então, aqui nós vamos falar então, ok, terminamos o capítulo 6 dessa forma, assim. Acho que fechou com chave de ouro aqui, porque uma coisa que eu tenho que falar ainda sobre o capítulo 6 que eu lembrei. Então, no vídeo anterior eu meio que falei, que o oponente ele foca, assim, pra salvar a Pramana do, sei lá, da pessoa que tá trabalhando como marceneiro ou não sei o quê. Eu acho que eu fui muito redutor aqui. Então, quando a gente tá falando de Pramana do relativo, a gente tá falando de todos esses métodos também budistas que servem para remover aflições, né, os antídotos, né. Todos os métodos budistas que não sejam o método final, o pináculo, Vajra da luminosidade, né, que a gente estava falando. Todos eles são antídotos que têm efeitos colaterais, benefícios e tem que ter cuidado, tem posologia, tem jeito de usar, né, tem aplicação específica, assim. Então eles têm uma estrutura de validade convencional parecida, né, semelhante às atividades mundanas normais, assim, que é, ou seja, a teoria de conhecimento por trás do método é a mesma teoria de conhecimento por trás dos métodos causais, né, é a mesma teoria de conhecimento por trás, das atividades mundanas normais, né, comércio, indústria, limpar as coisas,
usar computador, qualquer coisa que a pessoa faça que tenha que exija um conhecimento, né, para a pessoa fazer. Então, o tipo de conhecimento que a pessoa usa para isso, e validade, né, no caso, fazer direito, fazer errado, é a mesma coisa que se usa para métodos causais, né, dentro do. Então, claro que é muito importante, porque as pessoas, por compaixão, as pessoas precisam muito desses métodos e antídotos e tal. Nem todo mundo tem uma desobstrução tão plena de imediatamente que houve um ensinamento desse, reconhece o valor, e daí se põe a encontrar um guru e fazer as práticas, e estabelecer isso, e fundamentar isso, e atingir realização, né, pouca gente faz isso. Então a maioria das pessoas está meio que trabalhando no nível de, hã, pacificar a vida dela de forma a se aproximar do dharma, assim, né. E para isso essa eu talvez tenha sido muito pejorativo em dizer que essa epistemologia que eles dão muito valor, essa epistemologia pramana do convencional, eh, se ela que ela seja meramente mundana, né. Então ela tem um aspecto dentro do dharma também, muito importante. Então eu pensei nisso, eu tenho que corrigir isso, que bom que eu lembrei agora, quando eu tô terminando aqui, né. Então eles estão falando de uma coisa importante, assim, né, de preservar, aliás, quando a gente tem esse entendimento soberano que você está falando aqui, aí que a gente vê o real valor desses métodos causais e como eles brotaram da fonte verdadeira deles, né. Então essa é para entender realmente o que está acontecendo, só tendo esse tipo de visão desobstruída, né. Hã, ok, vamos entrar nas tabelas então. A gente já está entrando aqui no tema do sétimo capítulo. O sétimo capítulo é sobre essa questão, assim. Então tem essas palavras que foram inventadas por tibetanos para falar lá dos comentadores clássicos, como Buddha Palita, Dharmakirti. Tem um que é muito importante que eu estou esquecendo aqui. Hã, mas o Chandrakirti, o próprio Chandrakirti também, principalmente esses, assim, que é essa disputa entre a Svatantrika, né, Rangjupa em tibetano, e a Prasangika, que eu não vou ficar devendo o tibetano que eu não sei. Mas a Svatantrika significa basicamente, Gyud, essa palavra, ela significa, é a palavra também usada para tantra, né, e ela é usada para raciocínio também, para qualquer coisa que tenha um encadeamento, né. Qual é o encadeamento que a gente está falando no tantra aqui? Bom, no tantra tem vários tipos de encadeamento, né, mas o principal encadeamento, ou a principal união, assim, com a essência, que a gente vê a conexão é entre relativo e absoluto, entre aparência e vacuidade e assim por diante. Mas também a gente está falando, assim, pai e filho, né, linhagem humana mesmo, e linhagem professor-aluno também, né, lá da mente do Buda. Então quando a gente fala linhagem, é a mesma palavra na verdade, tantra, linhagem, é a mesma palavra. Hã, é esse fio, né, essa conexão que tem entre essas coisas todas, e também entre, por exemplo, fluxo de consciência, né. Um momento, de um momento para o outro, parece que se mantém alguma coisa. Então tem um uso desse "parece que se mantém alguma coisa", né. E no caso da Suvatantrika, eles estão falando propriamente, assim, de, ter uma relação entre o encadeamento de pensamentos e o resultado, que é a vacuidade, né. Então, normalmente, todas as tradições tibetanas vão dizer: "Esse é o jeito inferior de estudar os ensinamentos". Algumas vão ser mais radicais, né, o nosso oponente, ele vai dizer: "Não, não, isso aí não usa esse negócio aí, isso aí não vai levar a lugar nenhum". E na Nyingma a gente diz: "Não, isso aí, se a pessoa tiver certos tipos de obscurecimentos e certo jeito de estudar, como didática, é interessante apresentar raciocínios que levem à vacuidade", né. Que engraçado, né, porque o nosso oponente adora raciocínios que levam à vacuidade. Mas eles gostam de criticar, então esse vai ser o cerne do debate aqui. Porque o Mipan tá dizendo pra eles: "Mano, na verdade vocês são Svatantrika. Vocês estão dizendo que os caras são o lixo, a escória", não isso, mas eles são inferiores ao ponto de não valerem a pena, assim, e na verdade o Mipan Rinpoche vai dizer: "Vocês estão fazendo exatamente como eles", né. Então esse é o grande ponto aí dessa discussão. Não, e a Prasangika, daí tem também
que todo budismo tibetano, todo mundo são formas de caminho do meio, formas de madhyamaka, de apresentação dos ensinamentos, particularmente no segundo giro, né. Então a gente tá falando aqui também de uma coisa meio que específica do segundo giro, que é essa coisa de estabelecimento. Vai ser interessante ver como o Mipa, nesse capítulo, vai ligar isso também com os ensinamentos do Tantra e da Grande Perfeição, né. Então aqui já vai começar também com uma discussão, porque, claro, o nosso oponente ele também é um praticante tântrico, né. Também usa deidades, também, etc. Então vai 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 ter uma discussão a respeito do uso desses termos para Sankhya e Sivatântrica também no Tantra. Também no que e o Tantra é próprio do terceiro giro, não é igual ao terceiro giro, mas só tem Tantra no terceiro giro, né. Isso é uma coisa que tem que entender, né. Cara, pra que eles complicam tanto essa coisa de classificações, né, as pessoas ficam muito, mas é que é muitos séculos examinando sutilezas de formas de entender e de praticar, né, e levando muito a sério, por quê? Porque é a vida das pessoas, a realização das pessoas, né. Então, quando a pessoa tem uma má vontade agora, assim, com essas discussões, só expressa porque ela não tá vendo o quão enorme isso é, né, o quão valorizado isso foi por tanta gente. Então a pessoa tem que entender que isso aqui não é pouca coisa, isso aqui eles estão, nossa, é uma coisa que eu sinto quando começo a falar das pesquisas atuais em física, astrofísica e também mecânica quântica e essas coisas, eu olho e penso: Que esses caras estão gastando esses bilhões de dólares para quebrar as coisas mais fininho ainda, ficar olhando não sei o que neutrino e matéria escura, não sei o quê. É muito nerd, né. Mas ainda tem um impacto financeiro muito grande, por quê? Porque pelo passado, por que eles fazem isso, né? Porque pelo passado eles obtiveram grandes resultados, né. Então, transistor, né, essas coisas de computador, só tem por causa desses entendimentos, né, da mecânica quântica. E, isso teve um impacto muito grande, né, várias, eu não tô lembrando de outras coisas, mas muitas coisas. Bom, bomba atômica também, né, vamos dizer assim. Então, mudou a geopolítica, mudou a mentalidade das pessoas, as aplicações que não eram a função da ciência básica produzir, mas que acabaram produzindo. Mas daí o que acontece? Tem uma distorção porque, desculpa entrar nesse parênteses aqui, começaram a botar dinheiro nisso porque teve esses impactos, né. Só que daí, os estudos há muitos anos, talvez desde a década de 30, eles não estão redundando lá muitos resultados práticos, assim, de qualquer tipo, né. Ou mesmo resultados básicos realmente revolucionários como a gente teve naquela fase lá, né, e cada vez menos parece, assim. Cada vez se aplica mais dinheiro, cada vez se tem menos coisa vindo, né. Então, hã, e muita gente acha lindo, porque ciência, as pessoas valorizam muito ciência, né. Então o Dharma, você tem que entender assim, né, por que que as pessoas aplicaram tanto tempo, né, não eram bilionárias essas pessoas, mas elas aplicavam a vida inteira delas nisso. Porque o resultado era muito palpável, né. Eles viam os professores deles, eles viam as qualidades dos professores deles e diziam: "Eu quero ser assim". Nossa, era muito realista para a vida das pessoas. Nós aqui, principalmente essas pessoas que não convivem com professores, nunca conviveram com professores do Dharma realmente qualificados, realmente realizados, aí fica difícil de entender por que que as pessoas se preocupam com tanta discussão com relação a isso. Enfim, vamos entrar na tabela aqui. Eu mandei a tabela para mim mesmo para poder examinar com vocês, e eu vou botar na tela aí. Então, a gente tem, quando a gente estava falando no capítulo anterior, a gente tem essas, na primeira coluna, esses, tipos de pramana, tipos de epistemologia, né. Então, a gente tem primeiro a pramana impura, né, que a gente estava falando agora, para pessoas que estão totalmente confusas, tipo nós, assim. Daí tem um jeito de usar conhecimento nesse nível, ok. Aí depois tem uma cognição válida que vem ou seja, uma epistemologia de yogis ou praticantes que fizeram muita meditação e que eles já eliminaram os kleshas, né, já eliminaram certos obscurecimentos emocionais bastante, talvez alguns obscurecimentos intelectuais também, e daí eles veem as coisas mais próximas do que elas realmente são. Eles não são realmente Budas, mas eles têm uma percepção totalmente pura ou bastante pura com relação às aparências. E daí tem um outro uso, tem um
um outro jeito de não só usar o intelecto para entender o que está acontecendo, como muitas vezes, né, quando a gente está falando disso aqui, também explicar para os outros. Então, o método que se usa para explicar para os outros a partir de um ponto de vista totalmente perdido no samsara é diferente do método de explicar para uma pessoa que já está avançada na meditação. Isso é importante de entender, essas 4 etapas aqui. Então, daí o Mipa Rinpoche ele inventou, ou ele reconheceu, né? Se for cínico, a gente diz ele inventou. Se a gente for fã do Mipan, que nem a gente vai dizer, não, ele viu isso nos textos. Ele fala de 2 tipos de definitivo. Ele fala de um definitivo propriamente dito, o definitivo da realização, e o definitivo do que se fala dele, do jeito que a gente fala dele, aproximado ou aproximado, não sei qual é a melhor palavra para isso. Então tem 2 epistemologias, tem uma epistemologia para lidar com a realização e uma epistemologia para lidar com o debate ou com o conhecimento intelectual a respeito do definitivo. Todas essas 4 são modos usados, né, para lidar com qual é o objeto delas, né, a segunda coluna. Claro, para as pessoas ignorantes são as aparências que enganam essas pessoas, né. Então as aparências surgem de acordo hã, com os filtros que essas pessoas colocam, e daí esses filtros produzem as aparências impuras, as aparências dificultosas, a experiência de não um só sabor, a experiência de não ver as coisas como puras, a experiência, né, da natureza das coisas como samsara, né. Então, depois a pessoa pratica um pouco, daí ela, né, vai se libertando da expressão da água como água, ela vai vendo terras puras e vai vendo mamaki e tal na água, que nem a gente estava falando no vídeo anterior. Então esse é o objeto, né, as aparências refinadas de praticantes, não seres totalmente realizados, né. Aí na quarta coluna a gente tá falando a união de aparência e vacuidade, aí são seres totalmente realizados. Eles veem a união de aparência e vacuidade. E para Mipan, os Nyingma também se consideram prasangika, então prasangika é quem usa negação não implicativa. Então o objeto é a vacuidade, quando a gente está falando do definitivo, né, terceiro item, né, dessa coluna, segunda coluna, é vacuidade como negação não implicativa. Ou seja, ah, eu em alguns lugares eu usei vacuidade existencial e vacuidade identitária, né, então dizer que vacuidade, negação identitária e negação existencial. Então uma coisa é dizer uma coisa com uma sobra, né. Então se a coisa existe, você pode dizer que ela é vermelha, e se você disser, né, usar a negação e disser não é vermelha, ela vai ter que ser de outra cor, não tem um objeto propriamente dito, né, macroscopicamente falando, né, que não tem uma cor. Então, eh, quando você está dizendo que ela não é vermelha, você está implicando que ela é ou amarela ou azul, e assim por diante, né. Então isso daí é eh, uma negação identitária seria, mais ou menos, ou negação implicativa. E daí quando você diz assim: "Não tem um objeto, unicórnio não existe, Papai Noel não existe", você não está implicando que outra coisa existe. Você está simplesmente negando o Papai Noel. Papai Noel não existe. Não existe uma coisa que fica uma outra coisa que tem que existir porque você negou, né. Então essa aí algumas vezes usa a negação absoluta, a negação não implicativa. Então, para entender vacuidade, a própria vacuidade ela é vazia, né, segundo exceto para o Shenton, né. Se quiser dificultar a situação aqui, botar mais esse pessoal, mas, a vacuidade ela é vazia, então a vacuidade ela não é ela é uma ausência. Ela é uma ausência do quê? O nosso oponente vai dizer existência inerente, né. Então a gente não fala dela como não postula ela como uma coisa, né, a gente ou como ou porque não tem, daí tem que ter outra coisa, entendeu. Não tem isso, tem outra coisa que vai no lugar. Um outro entendimento de vacuidade que aí é uma coisa que existe, realmente existe, né. Então, quando a gente está usando negação não implicativa, ela é a própria vacuidade, ela é a própria expressão de que não tem um substrato, uma substância, uma garantia, um lastro, uma independência nas coisas, né. Não se pode encontrar, não é que não se pode encontrar porque você não tentou o suficiente,
é porque é impossível de encontrar. Também, aqui, né, para o pessoal que gosta de interreligiosidade, Deus também, também tá aqui. Hã, aí, ok. O eu também, curioso, é importante lembrar, não só Deus, mas o pequenininho também, né, o grande outro e o pequeno, a identidade da própria pessoa, assim. Então, não tem um locus, uma garantia, um lastro, uma etcétera. E daí quando tá falando não, esse não aqui, não é um não, hã identitário, é um não, ou seja, não é isso, é aquilo. Você tá dizendo não é, não há, não tem, não, não absoluto, não, não sobra nada. Não, você bateu na sua mulher hoje, né? A pessoa ficou bem chateada que eu usei um exemplo tradicional em filosofia, né? Então, sim ou não? Não. Você diz não, sobrou alguma coisa lá no que a pessoa falou, né? Que se você não bateu hoje, você bateu ontem. Então esse daí não é esse é só para falar de mais uma característica que tem a ver com esse não que não sobra nada. Não tá implicando nada quando além do que você tá dizendo quando você diz não. E tem um outro não lá que você diz: "Não existe, não há, não é assim, não tá", que quer dizer que é do outro jeito, ok? Essa é a negação implicativa. Isso é importante porque a gente vai ver que a porca torce o rabo dentro dessa confusão aí, né. Então objeto de averiguação. Então, o objeto era aparência enganosa, mas o problema é que o ser com né, o serzinho que nem nós aqui, não só tem a aparência enganosa, mas acredita naquilo assim. Nossa, as pessoas me escrevem: "Ah, como é budismo ter fantasma, eu não gosto, acho feio, bobo, chato, eu queria que fosse uma coisa assim mais limpa dessas superstições, essas coisas". Já falei tanto sobre isso, as pessoas ainda me escrevem, você não imagina que tem posso mandar a pessoa para um poço de textos e vídeos sobre o assunto que eu já falei, né. Mas daí aqui a gente tá dizendo assim: "Mas o mano, no budismo a gente não acredita nem na existência verdadeira do mundo, cara. A gente nega tudo, cara, reino humano não existe, cara. Não, não existe, não existe como, né, não existe, né, a gente vai dizer como é que qual é o método, depois a gente vai falar o método epistêmico para lidar com isso. Mas a gente toma, né, a gente sofre porque a gente tem os clashes, vê as aparências são assustadoras, né. Olha essas aparências que tem no mundo agora, né, são assustadoras. Às vezes a gente gosta dessa aparência, que aparência legal, também também é um problema, né, por isso que a gente toma aquilo como tem um apego, por isso que surge apego, né. Apego e aversão surgem porque, a gente toma essas aparências como verdadeiras. Aí, no caso dos iogues lá, hã, então, o iogi que está praticando daquele modo com a pureza, ele tá se aproximando desse absoluto não conceitual, né, que é o objeto do quarto nível, ele está indo nessa direção. Então esse é o objeto que ele vai focar a união de aparência e vacuidade. Já que ele está vendo as coisas como puras, ele vai ver assim, ainda mais se ele ainda né, no caso, você fala muito do tanto, se a pessoa começa a ver coisas puras, e daí ela gera uma visão de coisas como verdadeiramente existentes, daí ela produz um samsara bem difícil, assim. A pessoa se autovisualiza com a deidade, ela realmente acredita que a deidade existe, não é vacuidade, aí a pessoa nasce com o corpo da deidade num tipo de ou no reino dos Asuras, ou no reino do inferno, ela vai pro samsara. O que produz o samsara é esse obscurecimento intelectual. Então ela vai, através desse obscurecimento intelectual, mesmo que ela tenha uma visão que parece pura, se não tiver vacuidade ali, nesse reconhecimento, vai produzir o reino dos deuses, vai produzir samsara ruim, horroroso, tenebroso, melhor não. Então, esse é um risco para esse tipo de praticante do Vajrayana, por exemplo, né. Então, para mim, Panda, aí quando tu vai falar no terceiro nível ali da terceira coluna, quando tu vai falar do definitivo conceitual, é que tu vai usar a negação não implicativa. Aí que tu vai usar para sangue. Tu tá falando, né. E no caso da pessoa realizada, é a união também união de aparência e vacuidade. Não é um objeto intelectual, como uma negação não implicativa. Então, os Gelugpas, eles têm essa diferença, né, eles veem aparências enganosas, porque a primeira tá igual, né,
Aí, se tem uma dúvida ali com relação a como seria a prática tântrica ali, os yogis que têm a experiência pura, eles não falam tanto disso na Geluk. Então, se supõe, né, então ali o que nós vamos examinar no capítulo aqui, a partir de agora, é que pelo jeito que o que vai entrar nessa questão aí com relação ao tantra, né, é que a Geluk parece estar dizendo que os yogis ainda têm aparências enganosas ou, né, a experiência pura deles ainda tem um grau de engano na experiência pura deles. Mas aí, se tu não faz uma distinção, vai ser tratado isso, se tu não faz uma distinção entre aparência enganosa e aparência pura, aí tem outros problemas que surgem na prática do tantra, né. O problema é esse da base lá. Então, se não tem a base lá daquele reconhecimento, se as coisas não são puras por natureza, sem independente do que a pessoa perceba delas, aí tu como tu, né. Então eu acho que tá entre colchetes ali também, porque não tá não vai se achar explicitamente os Gelug falando, né, isso, mas aí vai se dizer: "Olha, se você tá falando desse jeito vai talvez parecer e tal", né. Então, ok, aí ele né, porque eles não reconhecem também essa terceiro categoria aqui, hã, a terceira categoria para eles é da vacuidade, entendimento da vacuidade conceitual, assim, eles não fazem distinção entre o definitivo e o conceitual, assim, grandemente, né. Então eles vão dizer que é a mesma coisa, a vacuidade como negação não implicativa, e a realização também é vacuidade como negação não implicativa. Então essa é a visão que os Gelug's dão para eles mesmos, né. Qual é o objeto? Então, o objeto aparências enganosas tomadas como verdadeiramente existentes ou dotadas de existência inerente independentemente. Claro, então, dá as opções que eles usam, né, com relação a falar disso aí. Então, ali na prática do Tantra vai ser a vacuidade, que eu acho que tem uma noção de. Teria que ter uma noção de pureza inerente, né? Se tem um entendimento de vacuidade. Mas tem a negação não implicativa. Então, lá no Tantra, lá quando eles estão fazendo a meditação nas formas puras, eles vão unir a negação não implicativa com a vacuidade. Então, depois, nos outros dois níveis, o objeto também é o mesmo, né? Enfim. Caminho e nível do observador para Mipa. Tá, no primeiro nível são seres mundanos. Aí tem esses 5 caminhos no budismo, né, então tá nos caminhos de acumulação e preparação. Então, ele vê o Mipan talvez não deixa bem claro, mas os caminhos de acumulação e preparação e possivelmente os caminhos sublimes também. Então, claro, né, o entendimento intelectual vai estar no caminho de acumulação e preparação, assim como lá os seres mundanos, né. Vai estar estudando o definitivo, vai estar estudando o definitivo cheio de normalmente cheio de obscurecimentos, né. E daí, claro, hã, no caso do objeto, né, o caminho e nível do observador, o observador também está no caminho pode estar no caminho da acumulação e preparação, no caminho sublime, ao observar o definitivo propriamente dito, né. Isso é uma coisa que talvez não não aceita pelos Gelug, né. Então, o observador dos Gelug tá igual ao primeiro item, o segundo item também é igual, o terceiro item. Será que eles acreditam que quando o cara tá fazendo o exame intelectual da vacuidade, também tá nos caminhos sublimes? Então essa é a dúvida ali, ó. E daí também, quando eles estão falando de realização, será que eles estão falando de caminhos de acumulação e preparação? Provavelmente não, mas com certeza estão falando dos caminhos sublimes. Então essa é a primeira tabela. Depois a segunda tabela, né, então a gente vai ter mais ou menos a mesma estrutura, né. Então a gente tem ali cognição válida da percepção limitada impura, da visão sublime pura, a segunda. O definitivo mesmo são os mesmos itens, né, com outra classificação. Então, acho que a primeira coluna aqui, o objeto no caso, né, tá bem claro, assim, é só ler. Acho que a gente entendeu de acordo com o que estava sendo falado antes. Então aqui a gente tem que entender aqui, ó, hã, quando a gente tá falando de 2 verdades, lá pra pessoa lá que é o vaqueiro, né, o Chandrakirti diz assim, ó: "O vaqueiro é nós, assim, vários obscurecimentos, ver Sansara", não é um intelectual, né. Então tem aparência e vacuidade. São 2 coisas com uma essência comum, assim.
Daí, quando o cara é um ser puro, daí ele reconhece que tem uma prática que tem uma consonância entre aparência e realidade, ou seja, verdade relativa e verdade absoluta, e um tipo de visão que é dissonante, que é a visão dos seres comuns, assim, que é dissonante a aparência e o que realmente é. Daí, no caso dos outros, é engraçado que ele faz assim, né? Então, no caso do conceitual, dá prioridade para a primeira. Então, por isso que a gente vai fazer essa distinção suvatântrica e prasangika e passa por isso, né? Então, a prioridade é a aparência e a vacuidade como dois lados, e daí, em segundo lugar, tem essa questão de ter uma concordância ou dissonância entre os dois lados. Já quando a gente está falando a partir do definitivo, começa com uma concordância dos dois lados, e a partir disso, didaticamente, a gente pode apresentar a aparência e vacuidade como é muito inteligente, né? É muito interessante. Nossa, isso aqui é profundo. Isso aqui não é pouca coisa, assim. A gente tá falando de 4 enfoques do Dharma de acordo com as qualidades, com especificações ou possibilidades das pessoas, né? Então, no sistema GELU, quando tu tá examinando validade convencional, tu usa os 2 tipos de negação. Quando tu tá falando de não ter unicórnio, tu tá usando a negação não implicativa. Quando tu tá falando de não ser amarelo ou não ser vermelho, tu tá usando a negação implicativa. Aí, com relação aos caminhos puros, aos praticantes que têm visão pura, a Geluk não fala tanto disso, então a gente não tem muita certeza, mas a gente assume que eles estão falando de negação implicativa. Aí a grande diferença aqui, eu até marquei em amarelo aqui, é que para Geluk, quando se está fazendo exame intelectual da vacuidade, se aplica a negação não implicativa. E o ponto do Mipan é que não é que não é para ser, né? Como a gente estava vendo na outra tabela, ele acredita que é para ser negação não implicativa. Só que ele diz que aqui, quando os Geluk vão usar a negação implicativa deles, na verdade ela é implicativa. Na verdade, eles são Svatantrika. Eles não estão realmente falando da negação não implicativa aqui nesse caso, né? É isso aqui também que não é enfurece os Geluk, mas deve frustrar muito os Geluk quando eles se deparam com a interpretação do Mipan com relação ao sistema deles, porque eh, parece uma discussão semântica, puramente semântica, mas né, esse seria o ponto. Essa seria a grande distinção. Se as pessoas querem saber, aí a pessoa pergunta na área de comentários, mas eu queria saber a diferença entre Zen e budismo tibetano. Por favor, em 2 palavras. Eu queria saber a diferença entre Enigma e Geluk. Por favor, seja breve. Né? Aí, tipo, um usa mais amarelo, outro usa mais vermelho. Pô, eu até tava usando o exemplo de amarelo e vermelho, né? Que engraçado isso. Tem uma interdependência, essa coisa do. Até é uma coisa interessante de dizer que essa briga ela foi assumida pelos teósofos, né? Teosofia é um grande. Milady, não mexe no microfone. Os teósofos são pioneiros na apresentação do budismo tibetano para o mundo, né? Pioneiros não, tinha estudiosos, né, no século XIX, mas, bom, eles foram os que mais divulgaram um monte de coisa problemática, errado, assim, né? Em parte porque não tinham como saber melhor, em parte porque eles tinham outro projeto, né? Não era um projeto de... Era um projeto não, talvez não admitidamente colonialista, mas era um projeto colonialista, né? Era um projeto que tinha uma mentalidade europeia, tentando, né, com uma boa vontade com relação a esses. O livro A Ilha, do Aldous Huxley, caracteriza bem assim, uma atitude meio. Não é nem. Não sei qual o nome das pessoas que tem depois da Madame Blavatsky, mas é uma daquelas pessoas lá, e o Krishnamurti e tal. Porque o Krishnamurti era amigo do Aldous Huxley. Mas enfim. Então, essa coisa do amarelo e do vermelho, né? Então, a gente vai ver em vários textos assim: o chapéu amarelo, o chapéu vermelho, não sei o quê. E daí a teosofia tem um lado geluk, né? Elas chamam os Nyingma de dukpásico, porque acham que a gente faz rituais. ah, rituais baixos, vis, feios, violentos, não sei, uma coisa assim. Que é uma coisa assim, nossa, mano, tipo, tu viu meia dúzia de coisa lá e vai ficar falando, não sabe nada.
E daí, então, quando falarem essa coisa de chapéu vermelho e chapéu amarelo, e falarem de duque básico, esquece, isso daí é ultrapassado, isso aí é de gente lá que nem sabia do que tava falando, que tava falando com os mestres ascensionados, sei lá. Tem nada a ver com Dharma isso daí. Tem nada, não é uma historiografia correta e também não é uma coisa real. E eles têm um lado, eles estão no, né, a academia aqui no Ocidente em geral teve do lado Geluk e a teosofia também, né? Então, a Geluk é muito mais promovida, isso, claro, também por causa da grande influência e apropriada influência do Dalai Lama, né? Sua santidade Dalai Lama. Então, também por isso, até não, né, não se deve pensar que não deveria ser assim. Mas é só agora, assim, anos 2000, 2010, que Nyingma começa a ter. Acho que esse livro aqui, não sei, 2001, 99, né? E daí um livro sai, quanto tempo demora para influenciar, chegar nas pessoas e ser lido, ser levado a sério e assim por diante, né? Então, a gente tá vendo isso acontecer agora, né? É claro, a gente, aqui nos outros dois níveis da tabela, todo mundo concorda que, ah, que a negação não implicativa deles no definitivo é a negação não implicativa. Daí, no caso do definitivo, ele mesmo, né? Mas é engraçado, porque tanto a Geluk não faz essa distinção tão claramente, é uma distinção do Mipan, entre o, o, o definitivo provisório, né? O definitivo, o que tende ao definitivo, né? O estudo intelectual do definitivo, como, então, né? Mas aqui a Geluk vai dizer, não, quando tá estudando também é não implicativo, mas eu li, não, se tu tá estudando e o que tu tá falando aqui leva a dizer que tu tá usando uma negação implicativa aqui. O que é, compreendo, extremamente irritante pro Geluk, porque tá chamando o Geluk de Suvatantrika, né? Tá dizendo que eles estão no nível que não é o nível, o melhor nível de entendimento de uso do intelecto, no entendimento do Dharma, assim, né? E o Enigma concorda também que é inferior Suvatantrika. Mas, mano, se você estiver fazendo assim, aí você é que nem eles. Os que você tá dizendo que você não gosta. Basicamente isso, né? Então, aqui lá pro MIPA é interessante na penúltima coluna ali, é que não se aplica nenhum modo de negação quando a gente está falando do desembaraço da realização. Porque não se aplica, né? Como diz aquela prece que tem no início da Prajnaparamita, inexprimível, inconcebível Prajnaparamita, né? Então, tá além do estudo a realização. A realização não tem uma, não tem um esforço de ter uma intenção ou um tipo de negação, assim, não. Isso é uma, também um ponto de distinção bem forte entre Geluk e Enigma, né? Aí, mas ele vai dizer assim, lá na Svatantrika eles usam a negação não implicativa de fato, que também deve deixar os Geluk de cara, né? E com relação ao resto, eles concordam ali nos níveis inferiores, né? Então, onde é que você vai encontrar textos com relação a cada um desses níveis aqui, né? Então, ensinamento do primeiro giro, Hinayana, Abhidharma, e também nos tratados sobre Pramana, né? Dhammakirti, e aquele outro rapaz. Tem um outro nome que não tá me falhando aqui. Então, aqui, Sutras da Essência, o Guhyagarbha é um tantra específico da tradição Nyingma. E comentários, por exemplo, o Ratnagotra Vibhaga. Ratnagotra Vibhaga. Ratnagotra. Vamos ver de quem é esse Ratna. Então, o autor é um texto importante do terceiro giro e o autor é incerto, né? Nós não sabemos quem é o autor. Mas muitas fontes, a tradição tibetana acredita também que é um tratado de Maitreya, a Sangha Maitreya, né? A Sangha teve essa visão de Maitreya. Normalmente quando a gente fala assim, Lord Maitreya disse isso, Senhor Maitreya disse isso, a gente está falando dos textos que foram recebidos nessa experiência pura que o Asanga teve lá na Terra Pura do Buda Maitreya, conversou com Maitreya e passou esses textos para ele, né? Geralmente esses textos ligados à natureza de Buda. Terceiro giro tá ligado ao Tantra, tá ligado a essas questões, então é mais ou menos isso. Então, né, com relação a Svatantrika, com relação a- ao definitivo conceitual que tende ao definitivo, o definitivo
o definitivo que tem aproximado, né, enfim, acho que é talvez a melhor palavra. Então, tá lá nos textos Suvatantrika, então, que é uma caracterização e uma invenção tibetana chamar disso aí. Então os viraram autores Suvatantrika, autores, né. Então daí tem uma discussão, o quão Suvatantrika é o Shantideva, por exemplo. O quão, por exemplo, um que é considerado bem Suvatantrika é o próprio Shantarakshita, que é o primeiro monge que foi para o Tibete, que chamou o Guru Rinpoche para o Tibete também. Mas daí, como ele é posterior, é engraçado isso, porque ele não é porque ele seja para ser mais sofisticado, né, mas ele era visto como mais sofisticado por muito tempo, até o pessoal dar um grande valor para o Chandrakirti. Chandrakirti é visto como para Sangika. Então, depois no terceiro nível, são tanto os textos para Svatantrika quanto para Sangika. Então, até no Svatantrika vai estar falando, claro, da realização, né. Então, enfim. Bom, era isso. Nós vamos tratar dessa desses pontos aqui, porque o Mipan Rinpoche diz que quando a Geluk fala, às vezes, em negação não implicativa, na verdade eles estão implicando a negação implicativa, né? É isso que nós vamos estar entrando aqui no sétimo e último capítulo do Farol de Certeza. E esse fim de semana tem retiro ali em Três Coroas, vamos rever a Sanga, vai ser muito bom. Então, eu espero ver vocês lá, se vocês têm essa disponibilidade para ir. Se vocês não vão estar lá, que vocês apareçam no evento com o Dzon Sartin Rinpoche. E outros eventos que eu vou fazer incerto. Quero fazer o Nuni no fim do mês, não sei se vai dar, vamos ver. Então, por favor, nos encontramos na prática do Dharma. E assistam meu outro canal e meu outro canal, o canal que tem em inglês e o canal que eu tô falando de coisa que não é do Dharma, propaganda, vamos deixar terminar falando sobre Diletante Extraordinário e Big Tendril. E também e se inscreva nesse canal aqui também, por favor, e divulgue para as pessoas. Tá, vou calar a boca, desculpa, tchau. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Cororau, corujingan somalande wamalu jingwana cherazima tenjinja sovesa pekaja bedu tenju chi onso chi jame jabene jarasawa kunja tuzi yoseta eba mejunu tudu pemoni choki sasuda tu tenju chi jime konye pema samba sasona ne cheseno ba ikarjuma shukutu pe kuko sete shinde sintar shinsha jingme tu shutu panangi wancha tu kondu pateno buyenge nge ko pamalo la sane lundu leta tu tenju chi peme jasun peme rizo je peme tan la jingu sisu wan pema chi drama rizo jindoni peme lunju rojo chi penen jungwana chimbol dan bayore ne badan de bazin beche bonan ko se jase tenju chi tu sanje goro rimbo quando quando do baixo baixo abre com sa do da passa só da so chi lab do so china so go baixo chuva dan san palon do bajan je lo mamo do gru banzi hom mamo do gru banzi hom do gru banzi hom ken lo so son lo jazal sa son ja ba pedro jo so na ma do mi do sungele sho